muita coisa boa aí, sobretudo sobre reforma tributária. Dando sequência na nossa abordagem dos temas da reforma tributária, hoje vamos falar estruturalmente da figura da Zona Franca de Manaus, popularmente conhecido assim, né? Mas nos termos da Lei Complementar 214 de 2025, a nomenclatura técnica seria o regime favorecido de CBS e IBS da Zona Franca de Manaus. Por quê? Como a gente já falou, e aqui para trás, tanto de vídeo quanto em texto, consta isso, os regimes de apuração de CBS e IBS são divididos pela Lei Complementar 214 em regime de apuração regular geral, regime que também é regular diferenciado e regime que também é regular específico. Então, existem vários regimes ali. E a própria lei complementar cria uma categoria de regimes de apuração chamado regimes diferenciados, que tem características, segundo ela, muito próprias, e isso é verdade, ou que estão fora da própria lei complementar 214, como é o regime do simples. Então, existem vários regimes que não são aqueles ordinários, que não são aquelas regras gerais que a Lei Complementar 214 cria, que não são aquelas regras diferentes que a Lei Complementar 214 cria, mas que têm uma quantidade de peculiaridades maior do que aqueles regimes chamados de diferenciados ou específicos, que é o caso dos regimes favorecidos. E o mais conhecido desses regimes favorecidos é o regime da Zona Franca de Manaus, depois do regime do Simples, né? Primeiramente, a abordagem agora é estrutural, porque a Lei Complementar 214, quando vai descrever esse regime favorecido, traz várias hipóteses, tanto na aquisição quanto no fornecimento de bens ou serviços pelos beneficiados desse regime, que torna o texto muito detalhado para a gente apresentá-lo todo aqui. Então eu optei por uma abordagem estrutural desse regime favorecido. Primeira coisa, o que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é uma disposição territorial, é uma área, geograficamente falando, que foi estabelecida pelo Decreto-Lei 288 de 1967, que para desenvolver o país, foi fixada na legislação com direito a vários benefícios, entre eles benefícios fiscais. E a Lei Complementar 214 faz isso, entre o artigo 439 e 457, cria um regime favorecido para essas atividades econômicas contempladas dentro da Zona Franca de Manaus. E aí chama de Zona Franca de Manaus esse regime favorecido de tributação, de apuração de CBS e IBS da Zona Franca de Manaus, tá? Faço questão de frisar essa nomenclatura porque a Lei Complementar 214 faz isso mais à frente, com as áreas de livre comércio, que é o tema do vídeo seguinte. Bom, então as características estruturais do regime favorecido da Zona Franca de Manaus são: 1. Vigência. São 50 anos, contados a partir do fim do aumento de 10 anos, conferido pelo artigo 40 da DCT, que é de 25 anos a partir da promulgação da Constituição.